Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria poder estar aqui esta noite para juntos adorarmos e glorificarmos o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Só lembrando os irmãos que Jesus já está em nosso meio. Se você sentir desejo no coração de adorar, de glorificar o nome, pode abrir sua boca, porque Ele já está em nosso meio e grandes coisas o Senhor há de fazer ao favor de quem adorá-lo nessa noite. Irmão, quero ser grato a Deus pela oportunidade que me foi dada. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dilermano, pela vida do pastor Charles, o pastor Flávio, o nosso irmão missionário. Eu conheci como que é, né? O nome dele é difícil para me falar, que está conosco aqui, e o nosso irmão missionário Everton. Louvo a Deus pela minha família que está aqui essa noite, e quero glorificar o Senhor pela vida do nosso irmão Mário Sérgio, conhecido como Mourão, que me trouxe aqui para nós adorarmos o Senhor. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora. Anseio em tua voz.
Joel, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo. Deus, és tremendo, Senhor. Depois vamos ler o 12, o 13 e o 14. Quem achou diz glória a Deus. Aleluia. Diz assim: congregai todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Versículo 12: suscitem-se os gentios e suba ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Deus. Senhor Deus, nesse momento de oração, eu quero te glorificar, meu Deus. Senhor, a tua palavra será ministrada. Que nesse momento o Senhor apareça em minha vida e que eu suma. Seja eu apenas, ó Deus, um portador daquilo que o Senhor quer falar. E que todo o povo saia edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Pode assentar. Estão ensinando uma ética que diz que quando o pregador está pregando, não pode glorificar a Deus. Meu Deus. E que a igreja tem que ficar em silêncio, porque senão perturba o pregador. Mas é forte, hein? Mas eu quero dizer para os irmãos que glorificar a Deus no momento em que eu estiver pregando a palavra não me perturba e não me atrapalha, muito pelo contrário, me ajuda a pregar a palavra de Deus. Então essa ética, ela não é bem-vinda em nosso meio, pois nós somos um povo que gosta, somos apaixonados pelo mover do Espírito Santo. E se Deus te usar aqui esta noite, ou se você querer abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, fica tranquilo, pois você não vai me incomodar. Pode adorar e bendizer o nome do Senhor nesta noite. Amados irmãos, o livro do profeta Joel, um profeta considerado um dos profetas menores. Não porque Deus desprezou o profeta Joel mais do que os outros, simplesmente considerado um dos profetas menores, porque o seu tempo em profecia ou em profetizar foi mais curto do que os demais. Mas nós temos aqui um livro de 3 capítulos e 73 versículos. Um livro que, quando estava estudando concernente o ministério e a vida
devido às revelações que Deus deu a este profeta. Você sabe que ele inicia o seu ministério anunciando e profetizando concernente a uma invasão de gafanhotos que destruiu todo o plantio, toda a terra de Judá foi invadida por esta raça ou esses 4 tipos de gafanhoto que destruiu, provocou uma crise muito grande em Judá, e o povo estava totalmente abatido, desiludido, sem entender o que estava acontecendo. Mas você vai entender na Bíblia Sagrada que Deus, quando estava irado contra Israel ou contra Judá, Deus sempre entregava os israelitas, os judeus, nas mãos do adversário. Os irmãos sabem que as maiores riquezas do povo de Israel e do povo de Judá estava nas suas plantações. Era nas suas plantações que eles tiravam sustento, que eles gozavam-se das suas riquezas. E quando eles deixavam de observar a lei, o mandamento do Senhor, Deus então retirava a sua mão que protegia-os e permitia a invasão do inimigo para causar uma grande destruição contra o povo eleito e escolhido por Deus para ser o seu representante na face da terra. E aqui a Bíblia está nos revelando que esta invasão de gafanhoto, Joel profetiza ou descreve no capítulo 1 4 tipos de gafanhoto que fizeram parte ou colaboraram com a obra de Deus contra o seu próprio povo naquele tempo. Ele disse que o gafanhoto cortador, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que comeu o gafanhoto migrador e deixou, veio o devorador. E o que deixou o devorador, veio o destruidor. Observa que a destruição foi total naquele tempo. E eu estava analisando que gafanhoto sempre fez e sempre vai fazer parte do propósito de Deus. Quando Deus quer mostrar que não está bem com aquele que ele escolheu para ser um adorador, um representante, um ministro, um pastor, um presbítero, um diácono da igreja, você sabe que para nós gozarmos dos bens prometidos por Jesus Cristo, é preciso andarmos de paz com o Senhor. É preciso andarmos de mãos dadas na vontade de Deus. E você lembra que lá no Egito, quando Deus estava indignado contra Faraó, a 8ª praga no capítulo 10 de Êxodo, você vai ver que Deus também enviou um gafanhoto para invadir a terra do Egito. Você vai ver em Amós, no capítulo 4 e o versículo de número 9, que também Deus manifesta com gafanhotos contra aquele povo Israel que estava também contra a vontade de Deus. Você vai ver em Apocalipse
veste, jogue a cinza na cabeça e Deus vai nos perdoar de nossos pecados. Aqui ninguém toma uma atitude em querer se humilhar, em querer, aleluia, em consertar com Deus. Então é exatamente neste momento que o Espírito do Senhor levanta o profeta Joel para dar uma orientação de Deus, para que eles viessem sair daquela situação de miséria, aquela situação que envergonhava aquele país e aquela nação. Joel, usado pelo Deus vivo que está presente aqui neste lugar, ele começa a orientar, meus queridos irmãos, o que o povo deveria fazer, o que o sacerdote deveria fazer. Não tinha mais sacrifício, não tinha oferta na casa do Senhor, porque tudo foi devorado pelos 4 tipos de devoradores ou de gafanhoto, porque foi um gafanhoto lá. O primeiro que a Bíblia menciona é o cortador. O cortador entrou, tocou em algumas coisas, mas deixou outras coisas. Então veio o migrador. O migrador foi, devorou algumas coisas, mas deixou ainda alguma coisa. Então veio o gafanhoto devorador e foi, devorou e deixou alguma coisa que alguém podia olhar e dizer assim: ainda temos a oportunidade, ainda podemos viver com pouco. Até mesmo porque quem conhece Deus, quando você está de bem com Deus, o pouco que você tem é muito, porque do pouco Deus faz fluir muito. Mas a ordem de Deus aqui era totalmente, Deus não queria que aquele povo tivesse nada até aprender qual tipo de voltar, qual tipo de convenção que Deus queria daquele povo. Então o que deixou devorador, aleluia, veio destruidor, aniquilou tudo. E Deus usa o profeta Joel e disse para ele se humilhar, parar de rasgar a veste, parar de jogar cinza para o alto. Deus então usa o profeta dizendo: rasga o coração e não as vossas vestes. Aleluia. Para de falar: eu estou arrependido e o coração ainda está ferido. Para de falar: eu perdoei, mas ainda o coração tem mágoa. O Senhor está dizendo: para de falar que arrependeu de aparência. Eu estou olhando dentro, eu estou olhando dentro. Eu quero que vocês humilhem na minha presença. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Levante a sua mão e dê aleluia. Deus é poderoso, meu irmão, para cada tipo de inimigo que se levanta contra os ungidos do Senhor. Deus tem uma arma para colocar em nossa mão. Você lembra lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo 14, quando Salomão, aleluia, depois de edificar o templo, ele faz uma oração. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre o templo. Era Deus chegando para responder a oração do rei Salomão. E Salomão disse: o templo está edificado, eu terminei a construção. Agora eu quero te pedir algo, Senhor. Quando o povo se pecar contra o Senhor e se arrepender, aleluia, o Senhor vem para perdoar-nos. E Deus então, no versículo 14 do capítulo 7, Deus desce para responder a oração feita pelo rei Salomão. Hoje aqui o Espírito do Senhor está me dizendo que a glória vai manifestar, porque Deus vai descer para responder a oração de crente. Deus vai responder a sua oração aqui essa noite. E quando Deus vai responder a oração do profeta, ou seja, do rei Salomão, o Senhor ora e diz assim:
e orar e me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Para cada um tipo de gafanhoto manifestado, era uma arma que Deus tinha. Se o cortador invadir a vossa plantação e vocês humilhar, aleluia, eu os devoro, ou seja, eu expulso o gafanhoto portador. Mas se o migrador invadir e vocês orar, eu expulso o gafanhoto migrador. Mas se o migrador fugir e o devorador chegar, se vocês me buscar, eu expulso a baixandarai, o gafanhoto devorador. Mas se vocês ainda continuam orando, converter-se dos seus maus caminhos, eu assopro o destruidor para longe e sai a vossa terra, e sai a vossa terra. Hoje vai ter arma aqui, eu já posso sentir pastores que estão nessa tribuna cheio de gafanhoto torrado. O fogo vai consumir gafanhoto aqui. Hoje é essa. Ah, meu irmão, se nós arrependemos de verdade, como o Senhor disse aqui, Ele restitui-vos-á, aleluia, os anos que comeu o gafanhoto cortador. Você se lembra lá em Malaquias, tinha um gafanhoto atuando contra o dízimo, aqueles que não eram fiel ao dízimo, era o devorador. Deus está dizendo que se hoje você converter-se dos maus caminhos, aquela área que os gafanhotos atuou, passou, destruiu, Deus vai restituir. Oh, aleluia! Talvez você entrou aqui sem ter, porque você perdeu, mas vai voltar tendo, vai voltar tendo, vai voltar tendo, vai voltar tendo. Levante a mão. O livro de Joel, meus irmãos, é um livro pequeno, mas rico no seu conteúdo. Revelações poderosas que Deus deu a este homem em período curto foi o suficiente para ele receber grandes revelações que profetas que profetizaram mais tempo do que ele não recebeu. Observa-se que a Bíblia está dizendo: o dia
quê? Porque a Síria estava dominando o povo de Deus, ou seja, os sírios estavam por cima e Israel estava por baixo. Existe muitos crentes que dizem assim: eu não sei porquê o ímpio está contra a vontade de Deus, fulano, ciclano não serve a Deus, e olha só o carrão que o camarada está batendo, olha só a casa que ele mora, olha só, ele tem uma vida de maravilha e nada de ruim acontece com ele. Só que você vai ouvir a revelação de Deus. Sabe por quê? Nada está acontecendo, entre aspas, contra o ímpio. É porque o ímpio pode até pensar que está vivendo uma vida boa. Satanás não preocupa com quem aceita, ele está por cima. Não vai ter batalha contra a sua vida quando você aceitar. O diabo fica por cima de você, mas é só você, aleluia, querer dar a volta por cima, que a batalha, o vale vai surgir na sua vida. Esta era a razão porque havia paz entre Israel e, aleluia, o Sírio, porque o Sírio dominava, o Sírio estava por cima. Mas fica atento que a promessa de Deus não é para o inimigo ficar por cima. Deus falou através de Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio que ele nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele prometeu nós estar por cima e não por baixo. Quem tem que ficar por baixo é o diabo. Quem tem que ficar por baixo é o diabo. Tem crente aí que está olhando a luta do
vivendo, que hoje nós estamos vivendo e recebemos, porque Joel já tinha visto muitos e muitos e muitos anos. Ele disse assim: acontecerá que depois que vocês convertessem de verdade, depois que vocês se arrependerem de todo o coração, derramarei o meu espírito sobre toda. Oi, calabaçandarabahai. Oi, caranduribicaço e andarabachuriandarabachébria. Ele viu o dia do derramamento do Espírito Santo. Alguém quis zombar nesse dia, alguém quis criticar neste dia, mas Deus levantou alguém para defender. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, alguém disse: eles estão embriagados a esta hora. Pedro defendendo a palavra, Pedro defendendo o Evangelho, ele disse: não, ninguém aqui está embriagado. Isso não é efeito de bebida forte, é que hoje está se cumprindo o que profetizou o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem já foi receber essa unção do Espírito, quem já tem esse Espírito dentro de você, levante a sua mão, porque aqui tem pessoas, diz o Senhor, que falava em língua, profetizava, mas hoje está vivendo o dia do Senhor, que está te julgando, ou seja, está te disciplinando, mas Deus está dizendo: eu ainda quero te usar de novo, eu ainda quero te pegar de novo, eu ainda quero te sustentar de novo, eu ainda tenho chuva para três juízos contra Israel, contra a Síria, e agora ele fala no capítulo 3, contra todas as nações. Se você entender, no capítulo de número 2, ele fala sobre o futuro, sinais para o presente momento que nós estamos vivendo. Ele entra na área da escatologia. No capítulo 2, versículo 31, ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observa que ele está dizendo de um juízo que a terra ainda não havia passado, que a terra em decorrer dos anos iria passar. Se tem um profeta na Bíblia que podemos considerar completo em visões, em profecias, chama-se Joel. Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia! Você só precisa de uma oportunidade. Você só precisa de uma oportunidade. Se você der Deus a oportunidade para trabalhar hoje, Ele te pega aqui e te faz grandes coisas também na sua vida. E hoje Deus está dizendo: é o dia da sua oportunidade. Ele fala: hoje é o dia da sua oportunidade. Hoje é o dia da sua oportunidade.
Se alguém chegar perto de você e dizer assim, eu vi, você precisa ver, eu vi, pode cortar porque vai falar de alguém, vai fofocar de alguém. Mas se alguém chegar e falar assim, pastor, você tem que ver o que Deus me mostrou, pode escutar que é revelação divina. Porque crente está vendo demais e Deus está mostrando pouco. E o negócio é que hoje você vai ver menos e Deus vai te mostrar mais. Ele viu, porque Deus mostrou o dia da última batalha. Ele viu o dia da última batalha. Batalha essa que se travará quando o espírito do anticristo, juntamente com a besta, se reunirá no vale para combater contra Cristo e seu exército. E a Bíblia diz que Cristo, pelo sopro da sua boca, vai ferir todo o exército diabólico. Inclusive, irmão, tem gente esperando receber a vitória para dar glória. Oh, aleluia, quem entendeu aí? Tem gente esperando Deus colocar na mão para dar glória. Eu só quero dizer algo que Deus não precisa de tempo Meu Deus. para manifestar o seu poder em nossas vidas. O dia que Deus me dá minha vitória, mas aquele microfone vai ser só meu. O dia que Deus me dá minha bênção, eu sinto muito. A igreja vai ficar irada contra mim, porque eu vou agarrar o microfone e vou falar tudo que Deus me dá. Eu vou te falar uma coisa: se tem alguém que pode contar a vitória antes de receber, está aqui essa noite. Se tem alguém que pode contar milagres antes de receber, está aqui nesta noite. Se você está esperando receber, você está perdendo tempo. Crente não espera receber, crente vai caminhando dando glória, crente vai dando direção dando glória, crente vai glorificando dando glória, porque ele sabe aquele que é fiel, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Você está esperando? Você vai ficar aí um bom tempo com a cara fechada e bicuda. Agora quem está aqui e alguém está dizendo, não sei como é que você está superando, não sei como é que você está aguentando, não sei como é que você ainda está na igreja, não sei como é que você ainda canta no coral, não sei como é que você ainda é dirigente do ciclo de oração, não sei porque você ainda, olha só a sua situação, seus filhos, seu marido, Deus falando, aí a bacana baixando, tem problema não, tem problema não, eu já recebi pelo vale da fé, a fé faz-nos ver o invisível, a fé nos faz ver, e você não foi chamado para viver derrota. Você não foi chamado para viver derrota. Estava orando, pastor, para Deus me dar condições para tirar minha carteira. E Deus esperou chegar a Cristo para me dar vitória. Estou orando. Falei para minha esposa, eu estou sentindo que vai vir coisa boa, porque esse negócio de crente, eu estou com um pressentimento ruim. Isso não é para você não. Crente sente a coisa boa. E eu disse para ela, eu estou sentindo aí que Deus
começou a querer justificar. Eu falei, não, você sabe que não pode justificar. Ela falou assim, pastor, pulando o assunto. Eu estava conversando com meu esposo. Nós vamos pagar a carteira para o senhor. O crente é meio desconfiado, né, irmão? Falei, amém, não fiz muito caso. No outro dia, ela chega lá em casa, já com a apostila, e falou, é para o senhor tirar, viu? Tá tudo pago. Porque Deus, meus irmãos, cuida de quem crê nele. Crise é para Deus dizer para o seu povo, prepare e coloca na posição, porque outra vez vereis a diferença. Outra vez vereis a diferença. O ímpio está pensando que está tudo bem, a crise vem aí. O ímpio está pensando que já ganhou, já venceu, mas vem a dificuldade aí. Enquanto o crente vai viver no bronze celestial de Deus virá sobre a nossa vida. Amados, 3 revelações do capítulo 3 que fala do juízo ou juízos. No capítulo 14 de Apocalipse, Jesus. Aleluia. João relata concernente a visão ou a revelação do profeta Joel. Capítulo 14 e o versículo 14 diz assim: e olhei, e eis que uma nuvem branca é sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a
Ele aniquilou toda a nossa dívida que tínhamos contra o inferno. Ele te tirou das garras do inferno. Ele te salvou. Ele pela graça te chamou. E hoje você tem a oportunidade de receber o galardão da parte de Deus. Quem crê que vai receber o seu galardão? Aleluia. Quem crê que vai receber o seu galardão? Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo de número 19 de Apocalipse, fala do grande dia. A batalha vai ocorrer no capítulo 16, versículo 16, no Armagedon, que foi palco de grandes batalhas. Em algumas delas o povo de Deus venceu, em algumas perdeu. Mas aqui vai ser a batalha final, aonde Deus, por meio de Cristo, pelejará contra todos os reinos que se uniram com o anticristo. E Joel viu esta cena de uma matança, quando ele disse que o tanque estava cheio de uvas. Ele estava dizendo do sangue derramado devido à vitória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Ele viu aquela última peleja e ele viu um vitorioso, um vencedor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 19, o versículo 13 diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-nos exército no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pensa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele não está dizendo aqui que viu milhões de vencedores. Ele está dizendo que viu um com as vestes sujas de sangue. Ele está dizendo que viu um, e as suas vestes estavam sujas devido à grande batalha final. E para identificar, João diz que ele viu que na coxa desse herói tinha uma faixa, e nessa faixa tinha um nome que estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam equivocados quando eles desobedeceram a ordem de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era rei de reis. Esse aqui não, é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que eu acho interessante neste texto de Sadraque, Mesaque e Abednego é que quando eles desobedeceram a ordem do rei Nabucodonosor, teve uma sentença contra eles. Só nós vamos mandar a orquestra tocar de novo. Abaixe. Aleluia.
lançar vocês dentro da fornalha ardente. E eu quero ver, é o Espírito de onde Cristo já atuando. Eu quero ver quem é o Deus que vos livrará da fornalha. Só que Deus não dá livramento fora do problema. Deus não dá vitória fora da luta. Aleluia. Eu quero ver quem é que vai impedir vocês de ser jogado aí dentro. Meu Deus. Galileia. Meu Deus. Jesus de Nazaré. Como se diz, meu sogro, tô nem aí. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, não livra. Mas pode ficar sabendo, se Ele não nos livrar, fica ciente, não vamos prostrar diante da fornalha, da estátua. Porque quem serve a Deus, a visão dele não está aqui na terra, a visão dele está no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Quem serve a Deus entende que o prêmio não está aqui, o prêmio está lá. É por isso que você vai passar pelo tribunal para ser galoado, meu irmão. Este sofrimento que você resiste, ele trará uma manifestação de glória para a sua vida. Esta luta que você está passando e não se rende, vai trazer Deus para a tua vida e te levará para Deus. Sabe o que Deus faz? Deixa empurrar lá. Porque o pior, a fronteira, quero ver quem é o Deus que vai vos livrar da fornalha. Meu Deus. Deixa empurrar lá. Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando ele olha para a fornalha, meu irmão, ele tem uma surpresa. Glória a Deus. Ele chama o seu oficial e fala assim: mas peraí, vem cá. Nós não empurramos, foi três. Mas não é possível. Olha o que está acontecendo, meu rei. Eu estou vendo 4. Glória a Deus. E o quarto homem tem semelhança ao Filho dos Deuses. E Daniel registrou bem direitinho para nós. Não temos um raciocínio
que fingia que era crente para perseguir os coitados dos irmãos que queriam levar Jesus a sério. Dessa forma. Além de ter pouco membro, igreja pequena, ainda nem todo mundo que está lá é crente. Tem uns que estão lá para cutucar, fazer ira, provocar perseguição. Oh, meu Deus! Eu estava pensando um dia, pastores, se nós pudéssemos ter igreja só de José, sem ter irmão de José. Mas Deus falou: isso não faz sentido, meu filho, porque você viu a história de José. Ai de José, se não tivesse os irmãos dele. Eu vou repetir de novo, porque eu senti a presença de Deus muito forte aqui. Ai de José, se não fosse pelos irmãos dele, José só seria sonhador. Mas quando alguém se irrita por causa da sua vocação, você não é só
Deus